Bom dia, pessoal. A gente está aqui com o professor João. Ele é nosso professor de bioinformática, professor de ciência da computação e professor geral aqui do nosso campus e também perito criminal. Pode se apresentar, por favor. Muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Carol, e a todos que nos acompanham. É uma satisfação conversar um pouco com vocês. Uma demanda tão importante que a gente lida diariamente, tanto aqui no curso de computação, no curso de biomedicina, e especialmente no âmbito da perícia criminal, que é justamente investigação em cenários mais críticos, mais complexos, que envolvem, por exemplo, o tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos, uma criminalidade que assusta um pouco, não só em nível de Brasil, mas em nível mundial. O nosso tema, antes de introduzir, é a doação de órgãos e com isso os desafios que influenciam, que no caso é o tráfico de órgãos. E a primeira pergunta, para deixar mais claro para o pessoal, é como que o perito criminal está inserido nesse contexto? Infelizmente, né, Carol, que a gente sempre imagina as coisas para o bem, né? Então, se você olhar para um transplante de um órgão, né, quer dizer, é um ato de generosidade imenso, né? Alguém que é capaz de doar um pouco de si para salvar a vida de outra pessoa. Mas, infelizmente, como acontece em tantas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, há muitas pessoas que levam essa ação, essa generosidade, algo tão genuíno, para o lado da criminalidade. Então, alguém que enxerga na possibilidade de assassinar alguém para extrair os seus órgãos, ou ainda se apropriar de um órgão humano qualquer e conseguir ganhar dinheiro com aquilo, e, portanto, deixando de ser algo genuíno, benéfico para a humanidade, passando a ser uma atitude ilícita, criminosa. Toda vez que isso acontece, na investigação, o perito criminal precisa ajudar a descobrir a materialidade. Esse órgão foi doado, transplantado de maneira ilegal, a dinâmica, como isso aconteceu e, eventualmente, a autoria, quem é que fez. E nesse contexto, quais que são os primeiros indícios que chegam para vocês? Primeiros sinais para vocês começarem essa busca? O tráfico de órgãos está muito associado ao tráfico de pessoas também, né? E é uma atitude, é uma ação de nível internacional, de nível global. Então, na maioria das vezes, Carol, nós trabalhamos na investigação do tráfico de pessoas e de órgãos em cooperação internacional. Aqui no Brasil existem forças-tarefa, eu integro uma delas, e essa força-tarefa, por exemplo, é em parceria com a Europol. Então, nós sempre recebemos uma notificação, que na maioria das vezes vem do Ministério Público de algum estado ou do Ministério Público Federal, e essa força-tarefa atua para, de alguma maneira, tentar encontrar os rastros que essa ação ilícita deixou. Hoje, como vocês bem sabem, muitas coisas acontecem pelas redes sociais, acontecem pelas plataformas de mensageria. Então, há muita coisa nesse sentido. As pessoas se aproximam umas das outras, mesmo para coisas ilícitas assim, também por redes sociais, também por plataformas de mensagem. E muitas vezes rastros ficam. E nós tentamos chegar nesses rastros para identificar, como eu havia destacado, qual é a materialidade, a autoria e a dinâmica desse fato ilícito. E voltando agora um pouco para a questão ética, você acha que alguma classe é mais vulnerável pode influenciar na questão de vendas, né? Porque tem muita gente que vende mesmo. Sim, infelizmente. Esse ponto que você destacou é muito importante, porque você tem, num primeiro olhar sobre esse problema, que é gravíssimo, né? Às vezes a gente chega até meio que duvidar, né? Como é que acontece? Como é que um ser humano faz isso com outra pessoa? Seja aquilo que ele destacou de matar alguém para extrair os órgãos, ou se apropriar de um órgão que está para doação, né? Furando filas de transplantes e coisas do tipo. Mas também tem isso que você disse que é bem verdade. Muitas vezes, por diversas razões, uma pessoa se vê obrigado, acho que é uma palavra muito forte, porque é claro que existem situações em que alguém obriga outra pessoa a alguma coisa. Porém, muitas vezes a pessoa se vê numa situação de vulnerabilidade, de necessidade, e acaba concordando em vender um órgão seu
ou de algum familiar ou de alguém que a pessoa conhece. E isso é muito grave, muito grave, né? Não é a maioria das vezes, na maior parte dos casos ainda acontece algo mais do ponto de vista criminoso mesmo, quase sempre assassinatos, mortes que são provocadas para que os órgãos sejam extraídos, né? Mas existem pessoas que vendem órgãos para obter algum tipo de vantagem financeira com essa venda. E é algo que realmente nos assusta bastante, mesmo lidando com isso no dia a dia da perícia criminal, isso ainda é algo que nos assusta bastante. E a Deep Web, a Darknet acabam sendo locais, territórios, onde essa comercialização acontece com uma frequência e com uma intensidade muito grande. E o perito também, querendo ou não, precisa ter papéis éticos, né? O que você acha que é necessário, que às vezes pode contradizer com a sua opinião, do ponto de vista ético, no seu trabalho? Pois é, isso é um ponto muito importante. A gente sempre diz assim, sabe, Carol, o principal papel do perito tem até um lema internacional, universal, que a gente quase sempre usa em latim, né, que é o veritas asseverare, garantir a verdade, né? Então, a essência da perícia é usar a ciência, a técnica, o rigor da metodologia científica para garantir a verdade, doa a quem doer, né? Então, o perito, a perita, deve se despir de qualquer preconceito, de qualquer conceito que tenha, de qualquer opinião, né, para garantir a verdade. Então, é claro que se eu estou num contexto de investigação em que isso vai atingir algum princípio religioso, ou quer que seja que eu tenha, mas eu preciso levar aquela investigação adiante, porque ali não está a pessoa física, né, está o profissional, o perito, que tem que dar uma resposta à sociedade. E que se eu falhar na minha tarefa de investigar e de dar uma resposta, eu estou colaborando para que a criminalidade permaneça e cresça, né? Então, as questões éticas são muito importantes, são balizas para o trabalho em qualquer área, e ainda mais na perícia criminal, na investigação criminal. Porém, o perito deve sempre garantir a verdade. Esse é um lema que prevalece em toda e qualquer situação. Provavelmente você já teve alguma experiência de ter que ser ético, às vezes, para dar uma opinião à família, né? Algum comunicado para a família. Você já teve alguma experiência que te marcou isso? Sim, digamos que, na verdade, dentro da estrutura da perícia criminal e da investigação, você tem papéis, né? Então, quase sempre quem faz a interface com a família, porque imagina, uma família procura a delegacia de polícia e diz que uma pessoa desapareceu. Essa pessoa desaparecida pode estar no contexto do tráfico de pessoas e órgãos, né? Intencionalmente ou porque foi atraída para isso. Então, quem faz, na maioria das vezes, essa comunicação com a família é a delegacia de polícia. É o delegado, é o investigador, a investigadora, a delegada. O perito, ele trabalha um pouco mais nos bastidores, né? Conduzindo investigações, realizando exames periciais, que depois vão ser, os resultados serão colocados num laudo técnico pericial, que vai ajudar o delegado, a delegada, o promotor, a promotora, o juiz, a juíza a tomar decisões. Mas aí você tem razão, Carol, às vezes no laudo, a gente, embora eu tenha que garantir a verdade, essa é a premissa que a gente acabou de conversar, mas muitas vezes você tem que ter um cuidado no que vai escrever, em como colocar as coisas, porque uma palavra mal colocada, imagina num ambiente como esse em que uma família já está sofrendo, né? Uma palavra mal colocada no laudo pode ainda aumentar esse sofrimento. E para finalizar a nossa entrevista, o pessoal que não está nesse meio não tem noção da grandeza, né? Você tem alguma informação numérica que a gente possa ter uma comparação para imaginar o tamanho? Sim, nós temos alguns desafios, sabe? No Brasil ainda essas forças-tarefa que são formadas para investigar o tráfico de pessoas e órgãos, elas contam com pouca gente. Nós precisaríamos ser um número maior de pessoas, né? Mas nós temos alguns números bastante preocupantes. O Brasil manda, só para o braço europeu do tráfico de pessoas e órgãos, nós mandamos anualmente em torno de 5.000 pessoas.
Então, 5 mil pessoas são levadas do Brasil, de alguma maneira, repito, atraídas por algum motivo ou por alguma espontaneidade, a pessoa vai porque deseja e acaba sendo vítima depois do tráfico de pessoas e órgãos. Então, 5 mil pessoas vão do Brasil todo ano. E, em geral, Carol, 90% a 95% são mulheres de 13 a 35 anos. Então dá para ver que tem uma preferência. Tem. Uma seletividade. Exatamente. E aí, o que nos frustra um pouco? Nós conseguimos, com muito esforço, trazer de volta ao Brasil 50 dessas pessoas por ano. Portanto, é 1%. É muito pouco. Né? E é uma realidade mais ou menos mundial. Existe uma dificuldade em combater esse tipo de ação ilícita e criminosa. Porém, aqui no Brasil, a gente precisaria de um pouco mais de um olhar atento e um esforço de mais gente para aumentar essa força de trabalho, para que, de repente, a gente conseguisse ter um pouco mais de sucesso nessa empreitada. Então, esses são alguns números preocupantes, crescentes. Eu me lembro que, quando eu cheguei na Força Tarefa em 2017, esse número era em torno de 2.000 a 2.500 pessoas. Em 9 anos, dobrou. Sabe? Então, temos muito a fazer. E por isso essa nossa preocupação e esse nosso esforço em formar novos peritos, novas peritas, formar gente na computação, na biomedicina, no direito, que pense nesse problema e que de alguma maneira possa ajudar na solução.